Olá, galera, estamos aqui para mais uma gravação do Pod Eva, do podcast. Quem ainda não se inscreveu no canal, vai lá e se inscreva no Pod Eva e siga também o Instagram, Pod Eva Off, tudo junto. Hoje o tema aqui é sobre ciúmes e eu trouxe aqui psicanalista Ionara Dias e Guilherme Silva, também psicólogo, para falar sobre esse tema. Que vai desmembrar para outros temas como insegurança, amor próprio, mas o tema em si é sobre ciúmes e eu gostaria, primeiramente, de agradecer a participação de vocês e que você, primeiramente, se apresentem, falem um pouquinho da formação de vocês. Pode falar, Ionara. Olá, Ionara, meu nome, sou psicanalista, formada em psicologia, com a pós em psicanálise, e trabalho muito neste campo, né, nesses atendimentos com mulheres que sofrem demais por ter esse amor em excesso e como elas lidam com isso. Eu acho muito interessante esse tema do ciúme, porque por detrás desse tema vem toda a questão do amor, toda a questão da solidão e a questão da paixão também. Então é um assunto bem abrangente que dá pra gente ir por vários temas e várias vertentes. Pode se apresentar, Guilherme, fala um pouquinho da sua formação. Boa tarde a todos, né? Não sei que hora que vocês vão ouvir esse podcast, mas agora aqui está sendo tarde. Meu nome é Guilherme Silva, sou psicólogo clínico, eu atuo aqui em Goiânia faz 2 anos e meio. Eu tenho pós-graduação em psicologia humanista e existencial, centrada na pessoa. E quando a Marcela nos convidou para esse podcast, me convidou, eu fiquei logo pensando por quê. Porque hoje eu atendo muitos homens que sofrem com isso, porque nós vivemos um tempo onde há muito questionamento em relação ao homem. Se as leis estão aí, por que os homens ainda matam mulheres por ciúme? Então é um questionamento que eu já queria trazer desde já para a gente pensar. Se as leis estão aí para serem cumpridas, por que ainda há? Aí é onde eu trabalho dentro da psicologia, dentro do atendimento clínico com homens, mostrando para eles que o construir desse homem passa por esse lugar da insegurança. Porque o ciúme ele está ligado ao medo, e o medo está ligado à insegurança. Um homem inseguro, ele é capaz de fazer essas atrocidades que nós estamos vendo todos os dias. Eu até participo de um grupo chamado Marias, onde eu costumo compartilhar com elas isso. Não dá para a gente olhar para esse homem com a crítica, o apontamento. Nós temos que olhar para esse homem e entender que existe uma dor por trás disso. E esse o meu material, meu objetivo, meu objeto de estudo é entender essas nuances por trás dessa dor. O que faz esse homem? Porque o comportamento é só uma causa, é só um movimento. Mas o que causa esse comportamento, esse pensamento, essa forma de agir? Então, hoje, a minha atuação em Goiânia é isso, esse fortalecimento desse ego do homem, principalmente. Sim, no caso, quando se fala de ciúmes, o ciúmes, ele independe de gênero. Há mulheres também que têm possessividade, têm ciúmes exagerado, quanto também homens que têm um ciúme exagerado, né? E é um comportamento disfuncional, que tem algumas origens, mas eu queria, primeiramente, que vocês colocassem como que a psicologia ou a psicanálise, ela enxerga os ciúmes, porque o ciúmes, ele tem é algo nato. Tem um ciúmes que é saudável, tem um ciúmes que é normal, e tem um ciúmes que já extrapola, que não é normal, e que precisa ser tratado, porque há como modificar, tratar essas pessoas que têm esse ciúmes aí disfuncional. Eu queria que começasse a Ionara falando sobre quais os ciúmes que há, né, nesse comportamento humano e quando que esse ciúmes ele já deixa de ser um ciúmes saudável, né? Começa a ser um ciúmes tóxico, doentio. Sim. Só um comentáriozinho antes, que eu achei muito interessante o questionamento que o Guilherme fez, né, dessa questão da lei do homem, porque o homem ainda mata se tem a questão da lei. E eu fiquei até pensando, né, na questão
dessa questão de como ele se vê com a lei. Porque tem muito a ver com a formação de estruturas, né? Se a gente for falar de neurose, de psicose, quando a gente está no campo da psicose, se haver com a lei é algo que falta, né? Que não tem. E eu acho que mesmo tendo a lei ali, ela não impede. Psicótico, isso, ele ela se não haver impede. com a lei não acontece. Mas no caso, eu vejo assim que na minha concepção, uma pessoa que já parte por um ciúmes de agredir, de matar alguém, ele já tá num nível de psicopatia? Ou não? Assim... Ou passionalidade? Pode ser, é uma hipótese de análise. Mas quando eu falo isso, é porque o que leva? Nós falamos aqui nos bastidores antes, você falou sobre a questão dos limites. Sim. E eu costumo dizer, aí você vai estudar toda a formação desse ser. Eu fui lá para a família. Nós, no Brasil, vamos pegar Campo Brasil. Nós somos a sociedade de famílias desestruturadas. E hoje, dentro da psicologia, da psicanálise, em todas as áreas do saber, da saúde mental, nós queremos cuidar da causa, do comportamento, daquilo que é consequência. Mas não da origem. Entendi. E se você for olhar... Tem uma origem histórica. Existe uma origem histórica, existe uma origem familiar. Desse ser que... Essa estrutura de personalidade que foi constituída, ela veio de um lugar. Então, às vezes, olhar para esse lugar com atenção... Gosto muito de uma frase, não sou psicanalista, mas gosto muito de Freud. E ele fala assim, que uma infância mal vivida é uma vida adulta frustrada. Aí talvez vocês me perguntem, Guilherme, mas de onde você está tirando tudo isso? Da minha própria vivência. Eu fui estudar a questão do abandono, a questão da rejeição, das feridas emocionais no campo. Porque quando a gente fala de um homem que chega vamos supor, psicopata que matou, mas ele nunca teve traços disso, o que leva? Aí eu falo sobre a questão dos limites. A família é o lugar, o afeto da família, afecto, né, a palavra significa afeto, relação, amor, aquilo que me afeta. Se eu não tenho bem estabelecidos afetos, quando eu chego diante do mundo, eu não consigo me controlar. Aí eu vou para o campo das neuroses, da psicose. Eu não consigo me constituir como ser humano. Hoje a nossa geração em si, ela não sabe diferenciar um não. Não sabe lidar com frustração. Não sabe lidar com um não. Aí as pessoas falam assim, Guilherme, como é que é a família? Os pais que não ensinam, principalmente da nossa geração. Existe uma frase que muitos pais usam, o quê? Eu não vou deixar que aconteça com meu filho o que aconteceu comigo. E superproteção é um mal. Pronto. Não vou dizer que é um mal. Prejudicial. O pai, eu uso o termo até que Fernando Conrado, que é um historiador, ele usa muito, que fala assim, ó, vou até usar aqui, mas se não puder usar esse termo, depois vocês cortam, editam. É a fudelância controlada. O que é isso, Guilherme? Os pais precisam deixar os filhos, desculpa o termo, mas se fuder na vida. Guilherme, tomar os tombos. Isso. Deixa quebrar a cabeça. Deixa quebrar. O pai não está ali, mimar filho não é dar amor. E hoje eu tenho um trabalho social que eu falo sobre a questão do afeto. Mimar filho não é dar amor pro filho. É não deixar o filho fazer o que ele tem que fazer. Então começa na base. Quando eu entendo essa base, igual você fala dos limites, a família é o lugar de estabelecimento de limites. E o não, pai que está me ouvindo, mãe que está me ouvindo. Ele é necessário. O profissional é necessário para a nossa constituição como ser humano. Né? Freud fala também sobre isso, sobre essa questão de você educar. Educar é reprimir as leis. Por que o psicótico, né? A Ionara pode falar conosco aqui sobre isso. Por que ele não consegue distinguir a lei? Porque já passou do limite. Então, hoje eu trabalho muito a questão dos valores e princípios. Se eu tenho valor, como que eu consigo constituir valor? Na relação com o outro. Nossa fala que nós mais ouvimos em todo podcast, em todo lugar que a gente vai, é o quê? Aprenda a viver sozinho. Um ser que foi criado para viver junto, em bando, nós temos que olhar para a nossa natureza, nós somos um ser social. E nós queremos aprender a viver sozinho. Quando vai para o campo dos relacionamentos, quando uma mulher fala não pro cara, quando ela troca ele por outro, ele acha que ele é dono dela. Posse, sentimento de posse. Então, todos esses parâmetros a gente precisa, e o convite aqui não é para... Não somos o dono da verdade.
Mas nós queremos convidar vocês à reflexão. Da onde que vem? Porque quando a gente fica só no campo de acusar, de apontar dedo, nós não trazemos a reflexão. E são as reflexões que mudam a nossa capacidade de se relacionar com o outro, de estar com o outro. E eu queria saber quais são os tipos de ciúmes, né? Que a Ionara falasse um pouquinho sobre isso. E essa questão do ciúmes exagerado está no bom senso e no limite que é colocado durante a infância, onde está o ciúmes saudável e onde está o ciúmes que já parte para uma certa possessividade e disfuncionalidade. Então, o que acontece? O ciúme, ele entra como uma forma do indivíduo ele não se haver com a falta e com a solidão. Então, aí tem o ciúme aí. Freud, ele já dizia que o ciúme ele é um estado emocional comum. Então, quando a gente ama, é normal a gente sentir ciúme. Desde natural. Lá de pequenininho, isso. É natural sentir um ciúminho. Natural. Desde lá de pequenininho, quando a criança passa pela questão do complexo de Édipo, que rivaliza com o pai, com o irmão, para ter a mãe lá só para ele, vamos dizer assim, aí já começa essa formação. E tudo isso vai se desenvolvendo para quando ele for um adulto e como ele vai vivenciar e vai colocar em prática tudo isso. A questão do ciúme, assim, em si, tem três estruturas. Tem três vertentes. O ciúme, né, isso por Freud. Um ciúme que é o ciúme normal, tem o ciúme que é um ciúme projetante, e tem o ciúme que é o que, vamos dizer assim, derivado da paixão, que é um ciúme delirante, onde, né, o apaixonado, ele quer fazer do outro, do seu companheiro, dele e do outro como um. E no amor, né, até usando o livrinho que eu trouxe aqui, que eu vou falar depois um pouquinho sobre ele, no amor não se trata só de um. No amor é questão de três, vamos dizer assim. A questão da paixão, né, que é do indivíduo, a questão da solidão, que você, como sujeito dividido, sempre estamos em dois, vamos dizer assim, e o 3 é a questão do amor. Você pega a paixão com a solidão, entremeado aí entre esses dois, para que tenha o amor aí. Aí, quando acontece essa questão do ciúme delirante, é quando fica só nessa paixão, só nesse que você quer fazer do outro e de você um só. É aquela questão da falta de amor próprio, que ele ama mais o outro do que a si mesmo, que a pessoa projeta toda a vida na pessoa, vive em função da pessoa, e se ela tem aquele medo de perder a pessoa e ela começa a extrapolar em ciúmes pelo medo de perder, seria isso? Que muitas vezes a pessoa, ela tá... a mulher, principalmente, ela abre mão, às vezes, da carreira, abre mão de muita coisa, não tendo uma vida própria, não tendo esse auto-amor, esse amor próprio, e ela acaba deixando a vida dela completamente nas mãos daquele homem, e que se ela perder, o que ela vai fazer da vida? Seria isso. Você trabalha com mulheres que... A vertente da sua clínica seria mulheres que amam demais. Mulheres que amam demais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que é que funciona o atendimento e também o que é esse ciúmes doentio, o que acontece de comportamento de mulheres que amam demais. E depois a gente vai falar também dos homens que amam demais, que passam dos limites. Certo. Sobre essa questão que você falou do amor próprio, né? De não ter amor próprio e por isso ficar buscando isso na outra pessoa, eu acho que eu vou um pouquinho mais além. Porque até assim, essa questão do amor próprio é você se sentir bem como você está. É você dar conta de lidar e aceitar como você é, vamos dizer assim. Mas a questão do ciúme tem mais a ver de como tudo isso foi vivenciado naquela primeira infância. Como foi, né, feita a questão do furo do narcisismo,
Porque a criança, ela é toda narcísica quando ela nasce. Ela olha para o próprio umbigo, vamos dizer assim, é aquele reizinho, né, que quer reinar ali. Então, quando acontece esse furo desse narcisismo, que a criança passa a entender que ela não é o único ser ali, né, que ela é um ser faltante, isso começa a questão de não desenvolver, sabe? Mas de começa um trabalho com a questão da autoestima, com a questão do amor próprio. E o que acontece? Se a questão da autoestima, que é um pouquinho diferente da questão do amor próprio, que o amor próprio é você conseguir se dar bem com aquilo que você tem uma diferença até. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho também dessa distinção. A autoestima seria a forma como o outro te enxerga. Forma como o outro te enxerga, mas a forma como você vê isso. Como te afeta. Não é endereçado ao outro, essa autoestima. O amor autoestima. próprio é você se amar, aquilo que você gosta de você, aceitação. Aceitação, justamente. E a autoestima é a forma como você lida com a opinião dos outros, com o julgamento dos outros. Ao redor, e do mundo, né? Dos outros e do mundo. É bem por aí mesmo. E quando se fala o que é um comportamento doentio de uma mulher que ama demais? Até que ponto ela passou dos limites? É interessante essa questão do Olhou limite, no celular, né? clonou o celular do marido, surtou, achou que estava traindo, não estava, começou a inventar história. Por aí? Como que é? O ciúmes que vai... exagerado, que passa do ponto. Esse medo de perder causa isso? Sim, esse ciúme exagerado, né, que seria esse ciúme delirante, que eu falei agora há pouco, que ele tá ligado ali com a paixão, porque ele é só do é como se fosse possível uma completude. Então, quando o outro não completa aquilo que a pessoa está esperando, o que é o desejado, aí sim vem essa questão desse ciúme delirante, que pode começar porque a pessoa ciumenta, ela consegue fazer demais a questão de dar sentido para o que não tem sentido. Então, qualquer olhar vira já um signo para uma traição. Qualquer piscada já é motivo para ter ali algo que vai gerar um desconforto, que vai gerar uma briga. Então, qualquer coisinha para um ciúme delirante, mesmo que não seja aquilo, para ele já se torna algo real, já é algo que está acontecendo ali, mesmo que não aconteça. Por isso que é a questão de delirante, né? É algo que está na cabeça ali da pessoa, do ciumento. Mas não quer dizer que de fato está acontecendo. Entendi. Eu queria falar sobre a questão do ciúmes tóxico, né, por parte dos homens, com relação, por exemplo, à roupa. Às vezes o homem não aceita a mulher usar um decote, não aceita ela estudar, não aceita ela trabalhar, que tudo isso é abusivo. Tem muita mulher que não consegue nem enxergar que isso é abusivo. E eu queria que você falasse que você trabalha com homens, né? Isso. Como que é esse processo de terapia, de ajudar esses homens inseguros, né? Eu já passei por relacionamento tóxico e, assim, por ser uma mulher com muita personalidade, eu enxerguei os sinais, né? Quando começa a criticar sua roupa, começa a criticar você sair com amigos, começa a criticar coisas que não fazem sentido e começa por aí os sinais. Eu penso que pessoas com traços narcisistas, com insegurança, tende só a piorar esse comportamento de ciúmes quando ela não percebe que ela precisa de uma terapia, que ela precisa se tratar. A ponto de muitas persistirem, mesmo vendo os sinais, não, vê, mas não quer enxergar. Sim. E aí acabam sendo agredidas, acabam sendo violentadas e muitas até mortas, né? Fala um pouco mais como que você trabalha para ajudar esses homens a enxergar que eles precisam se melhorar como homens, que eles precisam ser homens mais seguros e precisam aceitar a individualidade da mulher. Sim, sim. Né? É interessante quando eu vou pegar dois termos que vocês comentaram. A autoestima e o amor próprio. São duas nomenclaturas que hoje nós falamos muito. Hoje todo lugar que você vai, você tem que se amar.
Mas não tem como, por isso que eu falei sobre a família, não tem como você amar o outro sem se relacionar, amar a si mesmo sem se relacionar com o outro. Isso é uma falácia. E assim, hoje nós estamos aqui para falar coisas que talvez... O que você está dizendo que seria que a pessoa, ela é o resultado do que foi, ela vivenciou na vida, as experiências dela da infância. Na verdade, Marcela... Ela entrega o que ela consegue dar. Cada um dá o que consegue. Na verdade, na relação com o outro, eu queria convidar vocês a refletir, nós relacionamos com nós mesmos. Sim. Nós buscamos no outro aquilo que é nosso. Então, a pessoa, igual eu trabalho muito com os homens, o quê? A sua insegurança é sua, não é do outro. O homem, você pode... Aí eu volto lá nas leis. Você pode colocar leis, se não estiver valores bem solidificados dentro, não adianta. Não é a roupa da mulher que gera insegurança, é o homem em si. Esse tempo agora eu vou trazer um exemplo. Eu atendi um casal e eles chegaram, um casal muito bonito, os dois, academia, aquele corpo escultural que todo mundo, hoje é o símbolo da perfeição, né? Sim. Os dois. E nós começamos a falar e ele começou esses traços. Porque ele é ciumento demais e falava. Aí ele tocou nesse assunto da roupa. Da roupa pequena. Ah, Guilherme, porque ela usa esse tipo de roupa. Eu falei, sim, é mesmo? Me fala um pouco sobre isso. Porque primeiro, quando as pessoas ouvem isso, falam, esse homem é um machista. Mas é procurar entender de onde que vem esse comportamento. Aí ele começou a falar, não, porque eu sou fui criado numa família tradicional, conservadora, minha mãe usa saia até o chão e tudo mais. Aí eu saí da igreja, eu falei assim, é mesmo, você saiu da igreja e aonde você conheceu essa moça? Aí ele falou assim, eu conheci ela numa festa. Eu falei, tá, numa festa. Aí você começa a entender como que funciona o funcionamento interno da pessoa. Conheci ela numa festa. Qual roupa que ela estava usando na festa? Ela estava usando a roupa que hoje eu reclamo. Aí a gente ri, porque é verdade, né? É engraçado, mas se a gente for olhar, olha só para você ver. Ele se atrai por aquilo que ela estava se apresentando, mas não aceita para a mulher dele. Por quê? Porque na cabeça dele, isso eu estou falando porque nós começamos a trabalhar, na cabeça dele, mulher que usa aquele tipo de roupa não é mulher que merece valor. Interessantíssimo, esse é um ótimo exemplo do ciúme projetante. Sim, é bem isso mesmo. Justamente, por isso que eu falo que nós uma cultura muito machista que ainda precisa ser melhorada, é cultural. Sim, mas se a gente for pegar, vamos tirar esse machismo e feminismo. Sim. Isso é do homem. O homem natural, o homem na sua constituição como homem, e é por isso que eu falo que eu não estou justificando, sou homem, trabalho com mulheres, atendo mulheres, tenho muitas pacientes, mas o que eu falo é o quê? Isso é estrutural do homem. O que é o ciúme em si? É o projetar no outro o desejo do outro não ir embora. O objeto de desejo que eu tenho, eu não quero que vá. Então eu projeto tudo nele. Tanto é que nós falamos aqui nos bastidores sobre o vício. Hoje, o que é as músicas hoje? Nossa cultura. A música sertaneja da sofrência fala sobre o quê? Sobre tá viciado no outro. Tá virando... o outro vira uma droga. Justo. E a droga é o quê? Que gera abstinência, que gera falta. Se nós entendermos esse ser como um todo, íntegro, não olhando por partes, nós somos, igual a Ionara falou, nós somos esse ser faltante. Esse ser que vai faltar, não é o outro que vai me complementar. Então, vamos tirar a questão de roupas, porque pode ser, a gente conhece, pessoas que se vestem super bem, mas o caráter não é moldado pela roupa que você veste. Sim, claro. É nesse sentido que nós temos que começar a olhar. Você não é medido pelaquilo que você apresenta, mas pelas atitudes que você tem nas circunstâncias que você está. Porque não dá pra gente medir o outro pela roupa. Pode ser uma mulher que está querendo, que gostou do corpo. Porque só mostra o corpo a pessoas que estão bem consigo mesmo. Sim. Quando nós entendemos isso, a autoestima é a imagem que eu tenho sobre mim mesmo. E eu costumo falar até um termo que o ciúme ele é completamente homossexual. E eu queria que você ficasse refletindo sobre isso. O ciúme ele é homoafetivo. Aí você vai falar assim, Guilherme, essa cara no Guilherme, mas por quê? Porque o homem, quando ele chega num lugar com a mulher dele e olha para outro homem, ele só acha que a mulher dele está interessada. Por isso que a gente se relaciona, não é com o outro, é comigo.
Por isso, quando eu falo de amor próprio e autoestima, se eu não estiver bem comigo mesmo, eu não vou estar bem com ninguém. Sim. Você pode colocar, você que está casado aí, que sofre com isso, você pode colocar sua mulher dentro de uma gaiola com um passarinho cantando. Logo, logo, ou você vai matar o passarinho ou sua mulher. Porque você vai ter ciúme até do passarinho que canta para ela. Porque o ciúme não está relacionado com o outro. Está relacionado com a minha formação humana. Aí é o que Carl Rogers dizia. Nós somos um ser que estamos em construção. Ah, Guilherme, eu não sou esse homem confiante. Tem que trabalhar isso. Pronto. Procura terapia. Nem homem, nem... Eu vou te falar, e ontem eu postei... A gente tá aqui pra isso. Vem fazer terapia. Sim, Ó, tem a Onara, tem o Guilherme. Sim. Ontem mesmo eu compartilhava isso no... Ótimo. Ontem mesmo eu compartilhava isso nos meus stories. Um rapaz mandou, Guilherme, eu não sou confiante, não tenho autoestima. Eu falei, construa. Sócrates falava isso há 2.400 anos atrás. Parir-se a si mesmo. Nós não somos prontos, nós não nascemos seres humanos. Somos seres humanos em evolução. Pronto. Se nós entendemos que nós somos um ser animal, que estamos sendo construindo como seres humanos, vir a ser. É o processo. Carl Rogers fala muito isso. A psicoterapia centrada na pessoa. Eu estou me transformando. Eu estou... Guilherme, eu não sou esse homem confiante. Se torne esse homem confiante. Esteja justo. A psicoterapia, a psicanálise, estar perto de pessoas. Eu quero ser tal homem confiante. Esteja perto de pessoas que você se espelha. O problema é que as nossas origens são tão ruins. Isso que eu estou falando aqui é tão óbvio, mas é porque nós não fomos ensinados. Por quê? Aí eu volto lá, que eu falava sobre a família. Hoje eu tenho um projeto que fala sobre educação para pais. Ninguém fala sobre isso. Eu não aprendi a ser pai. Eu fui pai. E às vezes nós estamos... E as relações que você tem com o pai, a forma como se você se relaciona com o pai e mãe influencia totalmente Marcela, no seu relacionamento você chegou com no os outros. cerne da questão. Sim. Como você trata, como você é tratado pelos pais, como você se relaciona com seus pais, vai fazer você atrair determinadas pessoas para se relacionar também. Hoje mesmo, muitas pessoas me procuram, jovens, noivos de igreja, me procuram. Guilherme, nós vamos fazer terapia para começar. Eu já terminei 4 noivados. Aí a pessoa fala, Deus me livre, Guilherme, então eu não vou lá não. Sabe por quê? Porque é melhor terminar um noivado que um casamento destruído. Claro. Nossa, eu falo muito isso, que ainda eu não casei. Eu falei assim, não tem problema não ter casado. Eu tenho pena das mal casadas. Mas sabe o que é a questão? Porque você não olha essas origens. Antes de você querer construir uma família no futuro, olha suas bases do passado. Faça terapia, procure autoconhecimento. Raízes. É igual a natureza. Olha os estoicos falando para nós. Olha para a natureza, você vai entender você mesmo. Uma árvore, ela é sustentada por onde? Para as raízes. Aí hoje a gente quer constituir uma família, sendo que as nossas raízes são ruins. Guilherme, meu pai me abandonou, minha mãe nem... volta lá. É filho que honra pai. Honra no sentido de que, Guilherme, isso aí você vai pro campo da religião, né? Não, gente. Vamos pensar como ser humano. São leis sistêmicas, né? São leis universais. Da humanidade. Por quê? Aí eu te explico. Vamos tirar a religião. Se você não tem base que sustenta toda obra, você pode ir, qualquer obra, a parte mais difícil da obra é a base dela. É onde o sol é escaldante, ninguém tá vendo nada. No casamento, no namoro, é tudo isso. O namorar, no meu namoro não teve discussão. Cuidado, que esse namoro que não teve acertamento, alinhamento, as pontas não foram cortadas. Se tá tudo perfeito demais, tá errado. Aí hoje a perfeição não existe, né? Aí você fala assim, Guilherme, o homem... É máscara, né? O homem que mata, vamos lá, a máscara. O homem que mata, ele sempre foi assim ou ele é um psicopata? Não, ele começou sendo bonzinho. É o homem bonzinho demais. Aquele príncipe que você fala assim, nossa, esse daí só tinha lá na Disney, agora tem ele aqui. E isso eu queria chegar. Sim. No ponto dos homens narcisistas e mulheres narcisistas. Pronto. Porque quando se fala de uma personalidade controladora, uma personalidade ciumenta, e são traços muito de narcisistas, né? E é possível um narcisista se melhorar? É possível você se relacionar com um narcisista, ou a única opção é você se afastar.
Bom, eu já identifiquei traços narcisistas de um ex-companheiro que eu preferi me afastar. Eu falei assim, eu não sou terapeuta de ninguém. Eu quero me relacionar com gente bem resolvida. Para você, Marcela, o que é um narcisista? Olha, para nós entendermos aqui. O que é um, então, quando você fala lá. assim, um homem narcisista, quem que é esse homem? Olha, um homem narcisista é um homem tóxico, é um homem que quer te controlar, que quer ter é muito ciumento, é um homem inseguro, é um homem muitas que te critica muito, morde, assopra, te elogia, mas te critica. Ele quer dar aquela alfinetada, ele quer usar o seu ponto fraco para dar aquela baixada na sua bola, quer te humilhar um pouco, muitas vezes ele não se sente um homem suficiente para você, ele precisa te dar uma diminuída na sua bola para ele se sentir mais. Pronto. Aí você vê assim, pera lá, você começa ele no Príncipe Encantado. Isso. Começa, mas vai mudando. E muitas sutilmente no Príncipe. Então assim, ele vai mudando e vai cair na máscara. E há mulheres que começam a se perder. Se perdem completamente e ficam totalmente dependentes emocional e destruídas, devastadas com esse homem. Porque não consegue perceber os sinais. Eu costumo dizer que, não sei se é só para ela falar. Esses homens têm conserto? Primeiro, vamos lá. Conserto foi ótimo. Vamos lá. O conserto foi muito bom, mas o traço do narcisista, primeiro que ele não reconhece que ele é. Então, ele acha que ele não é. Dificilmente ele vai procurar ajuda. Então, dificilmente ele vai... Ele vai melhorar. As pessoas perguntam, Guilherme, eu termino? Se você identificou, porque hoje em dia, por isso que eu te perguntei o que é. Porque hoje em dia tem nomenclatura para tudo. Né? A psicologia tá aí, as pessoas têm direito de fala, mas tem gente falando tanta asneira. E eu falo com muita tranquilidade aqui, porque cuidado, gente. Cuidado. Cada um no seu campo. Tem coach aí que nunca casou na vida, nunca teve relacionamento. E assim, sabe de todos os assuntos, quer ensinar todo mundo. Cuidado com as nomenclaturas. Hoje eu trabalho muito com TEA, transtorno espectro autista, eu trabalho com TOD, mas hoje tudo tem nomenclatura. Hoje o pai entra dentro para levar o filho. Qual que é o transtorno do meu filho? Não, seu filho tá precisando só de pai e mãe. Tá precisando de transtorno nenhum. Nossa, então, para começar rotular assim... É mais fácil, rotular é né? mais... E hoje, por isso que eu te perguntei, Marcela, o que é narcisismo? O que é o narciso? Vamos entender lá a história. É alguém que olha só para si mesmo. Ele não consegue desenvolver a capacidade de olhar para o outro, de entender que existe outro nessa relação. Ele quer o tempo todo sustentar, por isso que no começo ele é o príncipe encantado. Até ele atrair a presa. É como se fosse uma presa. Porque ele precisa da conquista. Pronto. Ele é movido à conquista. Ele fica só na conquista. Depois que ele acha que conquistou, tá tudo certo. É por isso que você falou da questão do inseguro. Ele no começo é autoconfiante. Ele finge uma segurança. Pronto. Sim. Aí no decorrer da relação ele não consegue sustentar isso. Justamente. Ele não consegue. Porque quem consegue sustentar a máscara? Por isso que eu falo... assim, é de Sim, pode ressaltar falar. Que quando se fala de narcisismo, a gente não fala de gênero, porque há mulheres também que são. Sim, com certeza. Nem de cor de raça. Pode ter homens brancos, negros, narcisistas. Mas quem já estudou, que eu sou uma pessoa que gosta de estudar, que gosta de ouvir psiquiatras, psicanalistas falando sobre o assunto, e venho me aprofundando cada vez mais em estudos, eu consegui visualizar, enxergar, mas o que acontece muito é de mulheres se relacionar com esses homens narcisistas ao ponto de negligenciar todos esses sinais, a chegar a casar, ficar anos com esse narcisista e só depois enxergar que tá errado um homem te chamar de gordinha, tá errado um homem querer te diminuir e dizer que você não é bonita assim, que você não é tão bonita assim. Tá errado. Tá errado um homem querer, de alguma forma, querer abaixar a sua bola só para ele se sentir mais seguro. Se isso é um problema dele, com ele. Pronto. Aí eu vou falar algo para nós entendermos. As patologias se casam. A pessoa que atrai, porque a gente tem que olhar para si. É igual quando termina o Por isso que a gente tem que fazer terapia, porque também não é só sobre o outro. Isso. Porque
você tem que se curar daquilo que te conecta a ele. Pronto. Na maioria das vezes não é sobre o outro. Não é sobre o outro. Por isso que eu tô aqui batendo na tecla do quê? Nós não relacionamos com o outro. Nós relacionamos conosco. Um espelho, quase. O outro é o espelho. O outro não é. É um espelho. Mesmo. O outro é o espelho que eu relaciono. Igual as minhas inseguranças. Eu tenho medo dela me trair porque ela usa esse tipo de roupa. É porque eu olho pra mulher com esse tipo de roupa e eu mexo com mulher. Se o homem for sincero com ele mesmo, ela usa esse tipo de roupa e ela não vale nada. Por quê? Porque você mexe com todas as mulheres que usam esse tipo de roupa e elas não valem nada. Ana Sui fala isso nesse livro. Relacionamento a dois é eu relacionando com a minha própria solidão. Guilherme, como que você se explica isso? Quando você está solteiro, né, hoje, no advento das redes sociais, tem acesso a tudo, a opções o tempo todo. A partir da hora que você está num relacionamento sério, por que as pessoas não querem relacionamento sério hoje? Porque é difícil se relacionar. Porque você vai ter que assumir sua solidão. Porque quando você está solteiro, uma te deu um fora, você tem outra ali para suprir sua carência. E quando você está relacionando com outro sério, por que homens não casam, preferem morar junto? A gente não para pensar nisso. Aí as mulheres vão aceitando pouco. Por isso que eu falei, não adianta lei se não tem valor. Se os valores não são bem edificados, não adianta lei. Não adianta um palácio bem se a base não sustenta. E o problema da nossa geração e da nossa sociedade é que nós queremos tratar a causa, mas nós não tratamos o que está acontecendo, o que gera a causa. Sim. O tempo todo nós estamos lá no paliativo. A Ionara está aqui para nos falar. O quanto nós tratamos. Aí quando a pessoa começa a aprofundar na terapia, ela sai da terapia. Não consegue se sustentar. Tem Por gente quê? que não dá conta. Não consegue. Porque é olhar para os defeitos, para as dores. Olhar para as sombras, né? Olhar para as sombras. A gente acha que a gente é muito luz. E a luz tem sombra. Ver nossas E assim, faltas. Eu digo assim, faltas. e quando a gente fala assim, uma mulher que é muito ciumenta, uma mulher que é insegura, ela vai atrair justamente o homem que é o quê? O homem que é galinha, o homem que trai. Gente atrai geralmente algo que precisa ser trabalhado e melhorado no nosso comportamento. Mas isso tem a ver com a questão da compulsão à repetição. É aquela coisa, né? Não é nem atrair, mas é de repetir aquele comportamento. Repetir aquele comportamento que pode ser proveniente de alguns traumas da infância, proveniente de como você... Às vezes, por exemplo, a filha viu o pai traindo muitas vezes a mãe. Então, é difícil ela acreditar que existem homens que são fiéis. E ela já parte por um lado de sempre ser ciumenta, esperando que vai ser traída. Tem isso também. E a forma como você teve essa relação com pai e mãe vai desencadear também a forma como você se comporta como adulta. Sim. Não seria isso? É a forma que você vivenciou isso. Porque pode ter, na realidade, acontecido uma coisa, mas você vivencia aquilo de outro jeito. Porque nós, como indivíduos, como sujeitos, né, a gente vivencia cada um de uma forma. Então, a forma que você vivenciou aquele amor, a forma que você vivenciou aquele trauma na sua infância, isso tudo vai ser consequência. E você vai, né, usar isso para poder agir no seu dia a dia na vida adulta. Por isso que eu falo dessa questão dessa repetição, porque são repetições que acontecem inconscientemente, só na análise que você começa a se haver com isso. Por isso que é muito importante, né, a análise, não para um autoconhecimento, mas eu falo que é a questão de um reconhecimento. Um reconhecimento agora a partir do seu olhar. Porque o que acontece? Na nossa Constituição, antes mesmo da gente nascer, a gente já tem tudo formado. Tipo, a mãe descobre lá, é uma menina. Uma menina vai adorar rosa, vai ser professora, vai ser médica, vai casar, vai ter 5 filhos. Então, você já tem uma Constituição antes de você nascer. E você passa a sua vida toda acreditando naquilo que você escuta, e pode ser que nem realmente é aquilo. E a análise, ela traz justamente isso. Você saber qual é a sua verdade. A sua verdade é diferente da verdade do outro. Porque o outro é o que ele quer para você. Mas e você? O que você quer para você? Isso é muito importante. E isso vai ser base para você viver todos os seus relacionamentos na sua vida. Tanto relacionamento profissional, relacionamento amoroso, relacionamento familiar, relacionamentos de amizade.
Mas E é interessante, só complementar isso, aí eu volto novamente lá na família. Porque pais autênticos, hoje fala muito assim, ó, pais fortes criam filhos fracos. Aí eu tenho uma fala que é assim, pais autênticos que se conhecem, criam filhos autênticos. Filhos que têm alteridade. Alteridade é o quê? É eu me relacionar com o outro, eu aprendo com o outro, mas eu não mudo a minha forma. Entende? Hoje nós vivemos tudo isso constituído. Você tem que ser isso. Quantos filhos frustrados que estão nas profissões frustradas? ser autêntico, ser você. Aí, né? o empoderamento feminino. A mulher não é empoderada pelo que ela tem, é pelo que ela é. Com certeza. A mulher tem que ser respeitada não pela profissão que ela adquire, mas a mulher que ela é. Hoje nós somos respeitados como sociedade, eu falei isso no podcast semana passada. Nós somos respeitados não pelo aquilo que somos, mas pelo aquilo que temos. E uma sociedade que vive, que estabelece vínculos nesse sentido, é completamente imatura. Imatura no ser. Não amadureceu. É bem isso que a Ionara falou. Não amadureceu. As relações estão muito... E hoje nós podemos falar... Superficiais. Por quê? Ninguém quer aprender a nadar. Como assim, Guilherme? Você vai na praia, todo mundo gosta de ficar na beira da praia, por quê? Porque lá é seguro. Por isso que as relações, eu quero ter o outro, o ciúme, eu quero ter o outro para mim, na segurança minha. Por quê? Porque se ele for mergulhar no profundo, eu não tenho capacidade de ir. Eu gosto de algo que fica só na sustentação, porque eu não tenho profundidade de vida. Guilherme, como que isso? É só na análise, é só na psicoterapia. Eu falo que quando você vai, né, para terapia, é para você levar porrada, né? Não tem nada de melzinho, mamão com mel, não. É que você vai se enxergar e lidar com sombras, lidar com imperfeições e coisas que você precisa se melhorar para você ter um relacionamento melhor com consigo mesmo e com o outro. E também se conectar com pessoas também nesse mesmo nível de consciência de si mesmo. E consciência de como se relacionar melhor com o outro. Aí eu faço a pergunta. Por que que as imersões, vou voltar nesse tema, porque é muito verdade. As imersões de coach só ajuda quem? Não, é fórmula mágica, né? Só ajuda o coach. Só ajuda o coach, né? Porque varinha de condão não existe. Esse plim, mudou. Agora você transformou sua vida. Pronto. Você é outra pessoa. Essas fórmulas... Não falando mal, mas é muito comportamental. Eu acho que coach é uma coisa assim, é como se você acreditar no conto de fadas, né? Na varinha de condão. E aquele negócio de tudo... Aí entra naquela questão assim, ó. Tudo você pode. Não, nem tudo. Um rapaz de 1,50 m, ele não vai poder ser um jogador de basquete, tá tudo bem. O problema da nossa geração, tanta ansiedade, depressão, gente suicidando. Vocês sabiam que morrem mais pessoas no suicídio do que no homicídio? Meu Deus. Mais pessoas tirando a própria vida do que pessoas... Precisamos de muita terapia. Você entendeu? E não só terapia. É falado. Não é falado. E não é só terapia. É no sentido de olhar para si com respeito. Você que está nos ouvindo nesse podcast, o propósito é esse. Convite, olhar para si com respeito, as minhas faltas. E quando você fica, porque eu sou esse homem ciumento, esse homem doente, você não vai se olhar. Igual você que talvez é narcisista, está ouvindo que você gosta de controlar. Ouve com amor. Procure se olhar com respeito, entender por que você é uma pessoa que só olha para si. O que faltou tanto na sua constituição como ser humano que você não consegue olhar a dor do outro? A sua mulher... ela está com você. Mas entender que você é muito mais do que estar com ela vai fazer que o relacionamento de vocês seja saudável. Não é você procurar o tempo todo nela o suprimento para a vida. Ela não vai conseguir te suprir. Esse dia eu falei para um casal e eles pararam de fazer terapia comigo. Eu falei assim, olha... Falei pra mulher. O Guilherme tá correndo com os pacientes dele. Não, eu falo isso com verdade. Por quê? Porque tá faltando isso. E eu não tenho medo, porque tá faltando verdade. A gente olha em todo lugar, pessoas que gravam podcast, só massageando o ego das pessoas, e ninguém tem transformação de nada. Eu falei pra essa mulher, falei assim, olha, me desculpa, seu marido não vai dar conta de ser seu psicólogo. Você coloca uma expectativa nele que ele não consegue. Esse romantismo de amor, hoje nós vivemos um amor romântico. Eu recebo caixinha de pergunta no meu Instagram. Ah, Guilherme, ele é um bom homem, ele cuida dos filhos, só porque ele não é tão bom financeiramente. Fala assim, gente, você está vivendo qual mundo? É o mundo da fantasia? Porque o financeiro a gente consegue construir, agora um homem de caráter, onde que a gente encontra ele?
Um monte de mulher tá dentro do consultório comigo, Não clamando, tem Guilherme, receita. cadê os homens? E eu não tô falando de homem bonito que faz academia, não, porque tem um monte de homem que faz academia, é bonitão, mas quando chega nas obrigações de um homem de verdade, foge. Por quê? Porque não tem na sua Constituição, não foi ensinado. Aí você vê, 43% da nossa geração, dessa sociedade, são de mães solteiras, mães solos. Por quê? Porque a mãe fica. Porque a mãe fica. Eu fui criado por uma mãe solo. A mãe fica. E isso não é porque é machismo, não. Porque a mulher que... Família. Família vem da mesma palavra fêmea. E da mesma palavra fome. Então, quem alimenta? Quando o filho está com fome, entrega para quem? Para a mãe ou para o pai? Isso é machismo? Não. É porque a mulher tem um seio que alimenta. Aí se a gente entende essas questões, não é machismo, a mulher que cuida. Mas por que não olhar para esse homem, entender, mostrar para esse homem, você que está me ouvindo, que vale a pena ser pai? Que é quando você tem um filho, e eu tenho um filho de 4 anos, que é o amor da minha vida, que me ensina todo dia, que me cura como ser humano, que me ensina a ser melhor. Não é criticar esse homem que foge, é ensinar ele que vale a pena ser pai. Que você está pagando 5 mil numa imersão no coach aí para aprender a comunicar. Seu filho podia te ensinar a comunicar melhor. Seu filho vai te ensinar a ser mais gentil com as pessoas. Porque para ser pai, eu tive que aprender a ser filho. Para ser pai, é um processo. Né? O problema é que nós não cuidamos disso. Aí nós vemos lares destruídos e queremos cuidar desse homem. Se repressão e comportamento, punição e validação mudasse alguém, as cadeias, as penitenciárias eram o melhor lugar. Com certeza. Eu queria perguntar sobre a questão de como fazer uma autoanálise, quando saber que o ciúme está excessivo, quando procurar uma terapia. Essa é boa. Essa é boa. Uma autoanálise. Eu acho que, assim, vem muito da questão de você ter uma percepção de como você está sendo tratada, sabe? Desse tratamento. Porque quando a gente fala de relacionamento e de amor, a gente está falando de uma troca. Relacionamento são 2 pessoas ali. Então, é igual o Guilherme falou, não adianta um, né, tá lá no mar e querer ir para a profundidade enquanto o outro tá ali na beirinha da praia. Não vai dar certo. Tem que ser 2 que sabem mergulhar junto. Infelizmente não vai dar certo. Então, perceber, porque tudo acontece muito sutil. Igual a gente estava falando a questão do narcisismo, né? Daquele primeiro momento, daquela paixão, daquele enamoramento, ser tudo muito encantador, depois vai acontecendo sutilmente a questão dos extremos, que eu acho interessante observar também. Isso. Desse de amar demais, ou criticar demais, elogiar demais, ou falar mal demais. A questão também de um tratamento, como você é tratada em público e como você é tratada no individual. Tudo isso a gente tem que ir percebendo. Porque o que acontece? Igual você falou, passa anos com uma pessoa, casa, e aí depois a paciente chega no meu consultório e vira para mim e fala assim, eu me perdi, eu parei de existir nisso tudo. Então, eu acho que é um momento importante de parar para poder pensar, né? Quando que isso foi acontecendo que você se perdeu? Porque esse ciúme delirante, ele quer fazer de 2, 1. Então, se você faz de 2, 1, alguém vai deixar de existir. E quando você anula outra pessoa. De existir, justamente, isso é muito arriscado, isso é muito sério. Danoso, maléfico. Maléfico. Sim. Eu costumo dizer que nós somos uma casa. E relacionar com o outro, você não precisa abandonar a sua casa. O corpo é uma casa. Quantas pessoas que chegam na terapia falam assim, eu terminei e minha vida acabou. Por quê? Porque você alugou a casa do outro, ficou lá cuidando da dele e esqueceu da sua. Então, cuidar da relação é cuidar da sua própria casa. Relacionamento a 2, repita, Andansui. Relacionamento a 2 é cada um cuidando da própria solidão. Guilherme, como? Cada um cuidando da própria casa. Se você deixa a sua casa... Quantas mulheres ficam devastadas? Aí a gente fala assim, por que essas mulheres... Primeiro você tem que identificar como você se trata. Como você relaciona com o amor. Amor para você. Porque nós podemos muito bem, igual mulheres. Chega mulheres para mim que apanham do marido. Guilherme, você não manda embora, não? Você não liga para a polícia, não? Não fala para ela largar isso. Como? Não vou ser a muleta dela. E talvez esse homem sustenta ela em tudo.
O homem Clarice falou isso, Clarice Lispector, Sim, né? Não se sabe o que sustenta o edifício. Não dá. Eu Tá vou tirar perigoso. eu vou tirar o defeito do outro, é aquilo que sustenta toda a estrutura dele. Justamente. Ah, eu vou tirar a droga do outro. Eu costumo falar isso com muita responsabilidade. Que bom que existe a droga. Senão muitas pessoas já tinham suicidado. Nessa loucura desse mundo que nós vivemos, que o tempo todo você tem que performar em tudo. Imediatismo Agora, demais. igual a Ionara falou, quando você começa a olhar para dentro, esse convite de olhar, nem tudo vai ser. Não é porque o iPhone é o celular da moda que eu preciso ter. Não, você precisa entender quem você é. Porque quando você entende quem você é, pouco importa o que você tem. Mas se as pessoas fizessem mais terapia, teria menos pessoas viciadas em drogas e viciadas em outras pessoas? Pronto. Aí sim. É a canalização ali, né? Aí do eu falo desejo. isso, canalizar a energia, canalizar o desejo. O que a gente aprende em terapia? Muda? Vou chegar lá na terapia e vou sair de lá um homem confiante. Não. Você vai Mas é um processo. Isso. Até para você se transformar, é uma caminhada na terapia. Pronto. Igual o homem que está aqui hoje sentado confiante, era um menino completamente tímido que não conseguia nem apresentar trabalho na escola. Eu precisei me construir como homem. Aí entra essa parte de o quê? Não é só terapia. Com muita humildade, com muito respeito com a minha profissão. Porque se o outro que chega até mim não está disposto a se transformar, não é o psicoterapeuta, pode ser o que for. Sim. É um dispor. Por isso que você falou do narcisista. Por quê, Guilherme? Você acha que... Não estou sendo determinista. Mas se ele reconhecer que ele é, o problema é que muitos não reconhecem. Ele acha que o modo de amar dele é o perfeito. Ele dá as roupas de grife, ele paga os melhores restaurantes, ele anda num carro importado, e ele acha que essa forma de relacionar é única. O outro está desvalorizando isso. Quem é você para não querer eu? Por que as mulheres trocam os homens ricos por o jardineiro? Não estou desmerecendo a profissão. Pelo personal trainer. Vamos explicar, já que nós vivemos um mundo capitalista, onde as mulheres são interesseiras, por que as mulheres trocam? Porque o homem está em construção e a mulher ama um homem que é autêntico. Tem homem que tem dinheiro, só tem dinheiro. Trata ela como qualquer uma, humilha, acha que ela não é nada. Aí se pergunta, as mulheres, como é que ela identifica? Primeiro, cuidando de si. Porque senão sempre você vai querer esse homem. Sempre você vai querer esse homem. Quando você encontrar um homem que te trata com respeito, você vai fugir dele. Guilherme, que loucura. Você não tá saudável. Para você entrar num relacionamento saudável, você precisa curar suas feridas emocionais e estar saudável. Saudável é um termo assim muito relativo, mas eu poderia dizer, você está consciente de si. Você não está vivendo só na... Por que Freud estudou inconsciente? Porque a maioria das pessoas vivem só lá. A maioria, as músicas são formadas no inconsciente. As pessoas só ficam não lá. tem essa ciência que vive só lá. As pessoas, na verdade, têm a ciência do consciente, do que tá ali, vamos Sim, dizer porque assim. é aquela questão assim, né? É o consciente que está no inconsciente. Né? A pessoa fica lá no tempo todo, mas por quê? Porque isso é a minha consciência. Então é trabalhar entender esse inconsciente para ver o que está na consciência. Porque nós não... você é o pensamento que você tem. Não, você é a sua consciência. Eu sou passado, presente e futuro? Não, eu sou minha consciência. Aqui e agora. Como que eu estou aqui agora? Bom, a gente vai ter que finalizar por causa do tempo. Eu gostaria que antes vocês deixassem o contato de vocês, o Instagram, antes de encerrar por conta do tempo. Vou mostrar o livro que a gente falou muito, né, Guilherme? Eu, você, esse livro da Ana Sui, A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Eu acho que é um livro válido para todo mundo começar a entender, né, que essa diferença da paixão, do amor e da solidão, que a solidão é algo que já está com a gente e se haver com isso, às vezes é dolorido, mas é necessário. E um livrinho fininho, acho que um livrinho de cabeceira, super indico, muito interessante. Fácil linguagem, né? Fácil linguagem, Deixa justamente. seu contato, Fala da seu psicanálise Instagram. tranquilamente. Meu Instagram é psicanálise com Ionara. E lá no meu Instagram tem o meu contato, tem o número do meu WhatsApp, número do meu telefone. Entra lá, seguem lá. Tem umas coisinhas interessantes. Podem qualquer coisa, né, me chamar no direct ou no WhatsApp e a gente conversa um pouquinho.
Vou deixar agora Muito obrigada, Ionara, pela participação. Vou deixar o Guilherme falar do contato dele, do Instagram. Meu Instagram é @GuilhermeSilvaPsi. Né? Sigam lá, né? Se você tem interesse em aprender, em crescer como ser humano. Eu queria trazer esse convite. Eu sei que o tempo é curto, mas tanto a Ionara como eu, nós estamos aqui para trazer reflexões. É um assunto que nós podíamos ficar aqui 10 horas falando, sem parar. Com certeza. Então, assim, cuidem de vocês. Não é psicoterapia que salva ninguém, não é seu relacionamento, é você consigo mesmo. Lida com a sua solidão. E isso vai fazer você se construir como ser humano. Ciúme vai ter, né? Não se ache que você é de outro mundo por ter isso. Normal. Mas cuide para que não se torne patológico, tá bom? Muito obrigado, Marcela, pelo convite. Eu que agradeço, Guilherme, Ionara. Foi ótimo o bate-papo, mas pelo tempo a gente vai ter que encerrar. Antes, eu gostaria de pedir novamente para vocês seguirem no Instagram, @podeva, fica Podeva, tudo junto, e se inscrever no canal Podeva. Eu gostaria de falar de uma parceria da Banananzinha, que tem alguns sabores aqui de banana, de hortelã com menta, de maracujá, tamarinazinho, são alguns sabores aqui da cachaça de Goiás, para quem for fazer seu churrasco, querer aproveitar um momento aí de alegria, um shot da alegria. Esse é um convite aqui da Banananzinha para você experimentar alguns sabores diferentes. E você que está aí, fique por aí, se inscreva no canal, assistam o podcast. E estamos aqui para trazer informação, conteúdo para vocês de casa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.